Esse dia 30 e 1 de maio ficará também na minha memória, uma vez que um jogo entre Valongo e Futebol Clube do Porto, duas equipas que podemos dizer que era um derby regional, mas com um título para atribuir, o título de campeão nacional. Para o Porto bastava um empate, o Valongo a jogar em casa teria que vencer forçosamente para conquistar o primeiro título na sua longa história. O certo é que ainda fico arrepiado quando recordo esses momentos, um pavilhão completamente cheio, como não seria de estranhar, San Siro, como é conhecido, explodir com a marcação dos golos, e fica na rotina aos 4 minutos, com o pavilhão praticamente, ou melhor, completamente cheio, com cerca de 150 centena e meia de adeptos do Futebol Clube do Porto, que também tentavam puxar pela equipa. Ficava, conforme ele dizia na memória, o primeiro golo, porque é uma enorme explosão de alegria que surgem do lado dos valonguenses, um golo apontado por Nuno Araújo. Estavam decorridos apenas 7 minutos. O jogo estava intenso, o jogo equilibrado, o Porto à procura do empate, porque o empate era aquilo que lhe servia, e consegue chegar a esse empate através de Caio. E nesse jogo fica marcado também pela positiva, sobretudo por Rafa, que acaba por ser preponderante na vitória do Valongo, mas também o acreditar de Caio, ele que marcou os golos do Futebol Clube do Porto, um Porto que poderia também chegar ao empate já praticamente no final. Eram os nervos à flor da pele a apoderarem-se, quer do lado do Valongo, porque o relógio corria devagarinho, enquanto que do lado contrário o Porto, à procura de espaço para chegar à baliza do gigante Girão, não conseguia então marcar. E foi isso que aconteceu. Eu recordo-me o lance em que acaba por Rafa ganhar a bola à saída da meia pista do Futebol Clube do Porto, e acaba por marcar. Foi o delírio, foi a festa, era um choro de alegria, uma festa que ficará marcada quer na história do Valongo, quer na história nacional. Como foi para mim? Olha, esse dia foi um dia fantástico, mas mais do que um dia, foi uma semana, porque eu recordo-me perfeitamente que quando entramos na semana da última jornada, na segunda-feira, eu falava com os jogadores todos, segunda a terça, e todos eles queriam que fosse nesse dia já, ou seja, estava tudo ansioso que chegasse o sábado. Na segunda já se sofria, na terça já se sofria. Foi uma semana fantástica, foi um dia espetacular, porque foi o culminar de um ano de muito trabalho, de muita dedicação de muita gente, não só dos que estão lá dentro, mas de muita gente. Eu falo mesmo de muita gente, adeptos, tudo. Houve muita dedicação durante esse ano. Os jogadores estiveram fantásticos, a equipa técnica foi espetacular. Foi um ano que correu tudo muito bem, claro, mas em que houve muita dedicação acima de tudo. E esse dia foi o culminar do que se passou durante o ano inteiro. Nós sabíamos, nessa semana, era um misto de emoções, porque sabíamos que o mérito já ninguém nos tirava. O segundo lugar era espetacular, ninguém imaginava no início do ano que nós ficaríamos em segundo lugar. Se perdêssemos o segundo lugar era muito bom, mas naquele momento nós queríamos muito era ganhar aquilo, nós queríamos ser campeões, e eu sentia uma coisa, sentia que aquele jogo era uma final, quem ganhasse era o campeão, se fôssemos nós éramos nós, se fosse o Porto era o Porto, e todos nós sabíamos, não havia dúvida,
que o Porto estava mais habituado a esse tipo de jogos, a esse tipo de finais. Não havia dúvidas. Só que tínhamos uma certeza nós tínhamos. Nós queríamos muito mais do que eles. E na minha opinião, foi isso que fez a diferença. E foi o jogo, depois o jogo foi um jogo de emoções. Nunca senti nada assim. Foi um jogo de muitas emoções. Eu nesse jogo lembro perfeitamente, não tínhamos ninguém para o bombo. Fiquei eu no bombo o jogo todo e parecia que estava em piloto automático, porque estava tão na lua que nem sei muito bem explicar. Acabei o jogo a tocar bombo e com lágrimas nos olhos. Não, é muito complicado. Foi um dia muito feliz. E pronto, foi a cereja no topo do bolo mesmo, daquele ano inteiro. Foi espetacular. Assim, foi um sentimento como eu nunca tive, foi a realização de um sonho, foi um prémio de toda a época que a gente fez e foi o maior momento, foi o melhor momento da minha vida a nível esportivo. Foi um sonho tornado realidade e foi fantástico. Foi um dia, depois da minha filha nascer, foi o melhor dia da minha vida, foi o melhor dia da minha vida. Assim, eu acho que o pensamento da equipa depois do jogo, acho que foi o antepenúltimo jogo, foi a 3 jogos do fim, jogámos contra o Oliveirense em casa e esse jogo ia ser decisivo, em que nós ganhámos em casa. Depois desse jogo nós, acho que ninguém falava disto, mas acho que cada um em casa pensou porque poderíamos ser e que tínhamos todas as possibilidades de o ser, depois desse jogo. Acho que depois dessa vitória foi o clique que nos deu que ia ser em casa, tanto que nós no jogo a seguir jogámos contra o Benfica e qualquer resultado interessava para nós, podia ser vitória, derrota ou empate. O que nos interessava era a vitória contra o Porto e nós sabíamos que em casa ia ser difícil, íamos jogar contra o Porto, mas que tínhamos tudo do nosso lado, tínhamos o público que encheu o pavilhão, aquilo foi fantástico e que nos ajudou imenso. O que mais marcou? Eu acho que marcou-me tudo. Aquele dia foi desde o dia antes que me deitei até me deitar no dia a seguir, acho que marcou tudo. Mas principalmente foi o lance, mas no jogo, dia. O lance do último golo em que o Rafa rouba a bola na tabela e ele marca golo e a gente vai correr para a rede. Aquilo acho que nos caiu tudo ali. Foi magnífico, foi espetacular. Acho que ali foi o descarregar toda a atenção, todo o nervosismo que estávamos a sentir durante o dia todo, durante o jogo. Quando vimos que o Rafa me marcou o golo, quando eu vi, saltei para cima dele, saltei para a rede e vi, pronto, já está, somos campeões nacionais. Foi top. É esse momento que eu falo. Era desse momento que eu estava agora a falar. Foi o momento que mais me marcou. Diz muito e vai-me dizer sempre para o resto da minha vida. Sempre que eu entrar naquele pavilhão e olhar para aquela foto, vai-me lembrar daquele dia e daquele momento. Foi o melhor momento até agora que eu tive no Hockey Patins. Aos adeptos de Valongo, é que eles acreditem em nós,
que nos ajudem, vamos precisar. Vai ser um ano difícil, um ano outra vez de mudanças, e os miúdos, a rapaziada nova que entrou para a nossa equipa, vão precisar de todo o apoio, e juntos vamos conseguir fazer uma grande época que o Valongo precisa, a nossa equipa precisa, e precisa de apagar um bocadinho a imagem das últimas 2 épocas. Ora bem, nesse dia, muito nervoso, com muita fé. Muito sinceramente, o Porto era uma equipa forte, uma equipa cheia de vedetas, mas nós tínhamos ali um grupo, um bom treinador, ou melhor, uma equipa técnica 5 estrelas, e os miúdos, os nossos miúdos, todos eles tinham muita vontade de ganhar, não é? E nós, como eles tinham vontade de ganhar, nós tínhamos fé que de um momento para o outro acontecesse o que acabou por acontecer. Eu tenho uma história engraçada, e tu sabes, eu vejo os jogos no camarote, e nesse dia vim cá para cima para o camarote com o meu compadre, com mais umas pessoas amigas e tudo mais, e o meu sogro, que não gosta de ver o jogo cá em cima, o pavilhão estava à pinha mesmo, e o meu sogro entrou para a parte de baixo, a dada altura eu não sabia onde é que ele estava, e começou a encher um dia de calor, eu olhava para lá para baixo, não ouvia, eu era assim, fogo, isto vai acontecer aqui qualquer coisa, o homem nem vai conseguir respirar. Então a dada altura avistei-o e dei o toque a uma pessoa que estava ao lado dele, para ele vir para cima, para vir para a minha beira, para o camarote. Pronto, ele veio e viu o jogo à minha beira. Entretanto, demos a volta ao resultado. O pavilhão estava ao rubro, como tu sabes, tu mais que ninguém sabe, não é? Ou melhor, toda a gente sabe como é que estava o pavilhão, mas tu, nesse dia, depois de entrar para dentro dos autocarros, do caminhão descapotável, foi qualquer coisa, então estava sempre a chamar para mim, e agora, Mário Maroto? Fiz aquilo para aí 10 vezes, eu achei um piadão. Mas antes disso, tem outra história para contar. Eu a faltar 5 minutos, já não aguentava mais estar lá em cima. Então eu e o Dino viemos para baixo, viemos pela porta, demos a volta ao pavilhão, viemos pela porta de entrada. Ninguém podia entrar. Faltava para aí 2 minutos, 1 minuto. O resultado estava como nós sabemos, nós estávamos por cima. E quem estava era o Leão de Lisboa, aquele árbitro careca, famoso, que ultimamente até me tem ajudado muito não tem feito grande trabalho com o Valongo. E eu estava tão empolgado, eu e o Dino, e ele era assim, estávamos a mão a pique, e era assim, vocês cheguem-se para trás. E nós, está bem. E nisto, vocês depois de acabar o jogo, atenção, vocês não podem saltar. Aquilo a dada altura, o gajo não conseguiu. Aquilo mal frio a pito final, e nós sagrávamos campeões nacional. O Leão ali feito a tentar mandar naquilo e a tentar segurar aquilo, eu passei por ele, parecia uma bala, saltei a barreira e fui logo a correr por dentro do pavilhão para abraçar aos jogadores, e ao Paulo, e ao João Paulo, e ao João Lino, e ao Álvaro Figueira, e depois foi o que foi, a nossa festa. Nós em cima do caminhão, pelas ruas de Valongo, em certos sítios, inclusive no Suzão, o caminhão não passava, tínhamos que andar a puxar os fios por cima de nós, os fios do caminhão, do trilho elétrico, aquele caminhão que tu conseguiste arranjar, tu com mais alguém, conseguiste arranjar. Nós no Suzão não conseguíamos passar por causa dos fios, com o bombo na frente do caminhão, esqueci-me que tinha família, esqueci-me da minha mulher, esqueci-me da minha filha, acho que a minha filha e a minha mulher e os meus sogros estavam no centro do Valongo, e eu esqueci-me que tinha família completamente, e só queria era beber, só queria cerveja, não tinha voz, doía-me o corpo todo, e tomava comprimidos e a seguir bebia cerveja por cima dos comprimidos, porque o meu corpo, com aquele nervosismo todo, estava tão dorido, com tantas dores, era sempre a beber cerveja, sempre a beber. Inclusive nós parámos, a cerveja no trilho elétrico já tinha acabado, parámos e fomos ao parque da cidade, onde os jogadores falaram que havia lá uma festa qualquer, e a minha primeira coisa, o que é que foi? Foi descer abaixo do caminhão, e com o dinheiro que eu tinha, que já não sei que dinheiro é que tinha naquela altura, desgastei o dinheiro todo em cerveja, em minis, e sacas, e não era em graus, mas foi sacas e sacas de cerveja, e toca a meter para dentro do caminhão de cerveja para nunca faltar de beber ao pessoal todo, aos jogadores, ao Girão, ao Rafa, ao Telmo, aquele pessoal todo,
ao Viterbo, ao Azevedo, ao Peixe, ao Henrique, era cerveja para toda a gente. A minha preocupação foi ir arranjar mais cerveja, porque nós estávamos com uma sede do caneco. E foi até a gente não conseguir mais. Foi um momento único, um momento histórico, jamais vai ser esquecido. E certamente vai ser difícil passarmos por uma festa e um momento como esse novamente, mas há que ter fé. Então, quem sabe até pode ser este ano. Eu tenho fé nesta equipa, tenho fé neste treinador, tenho fé nesta direção. Vamos ver. Mas foi lindo. Eu posso dizer que no outro dia de manhã, quando acordei, ou melhor, caí na cama, aterrei completamente. Acordei, parecia que ainda estava a dormir e parecia que ainda estava a sonhar. Jamais, mas vamos viver um momento deste. Foi qualquer coisa de espetacular. E tu sabes que sim, tu também viveste aquele momento todo. E doía-me as mãos, doía-me os braços do bombo, doía-me tudo. Há fotografias que eu até não as postei nem no Facebook, nem em lado nenhum, que eu estou com uma cara, quem olhasse para mim até pensava que quem é aquele gajo? Eu estava mesmo no edifício da Junta, quando fomos à varanda, eu estava mesmo completamente desnorteado. Se olhassem para mim e diziam, está bêbado, de alegria, não sei como é que eu estava completamente. Fizemos aquela caminhada toda pelas Bifanas, pela Rua das Bifanas, e fomos ao António e ao Luís também lá festejar o pessoal, antes de ir para a Junta. Foi um dia único, que assim, eu gosto muito de uma equipa de futebol, muita gente sabe qual é, já festejei alguns títulos, mas eu trocava mais um título do Valongo por qualquer fosse o que fosse, porque é sentido uma cidade pequena como nós Valongo, não é? Vimos a cidade toda, mas é toda a gente que até não liga muito ao hóquei, não havia ninguém que não ficasse na verba na estrada, que não pegasse no seu carro e viesse para o centro de Valongo com esse feito. Acho que está tudo dito, Zé. Foi um momento lindo. Toda uma época no culminar de um grande jogo com o rival de sempre, uma equipa grande, não poderia ser de outra forma, mas o Valongo teve sempre toda a época muito consistente. O ambiente era fantástico, nunca vi assim o pavilhão. Lembro-me de ver quando era pequeno apenas, mas aquela época foi maravilhosa. Todo o jogo teve altos e baixos, tivemos por cima, tivemos por baixo do jogo, e lembro-me particularmente nos últimos minutos em que nós estávamos a ganhar por 4-3, há aquela 10ª falta em que o Porto beneficia, e quando falha voltamos a ter confiança, a festa enorme, e logo no contra-ataque o 5-3 que mata o jogo, e a partir daí é uma emoção que ninguém que não seja de Valongo não sabe o que é, porque nós realmente, esta cidade vive o hóquei. Era uma ambição de há muitos anos, de várias equipas muito boas que tivemos, e que realmente o Valongo já merecia há muito tempo, e só há que agradecer àqueles atletas que fizeram parte daquele plantel,
aos dirigentes da época e à massa associativa que realmente toda a época esteve presente com a equipa e a equipa respondeu favoravelmente. Foi com o rival de sempre e, portanto, a emoção foi enorme, foi um dia fantástico. Eu lembro-me de ter vindo para casa, não ter conseguido jantar em condições e depois levar a minha filha pequena. Aliás, eu no final do jogo apareço em várias imagens a falar ao telefone, estava com ela ainda na altura não sabia bem o que era este sentimento, este gosto por este desporto e foi algo fantástico, O Valongo merece e mais uma vez o meu obrigado aos atletas da altura, aos dirigentes da altura e aos que estão atualmente, continuam esse trabalho maravilhoso. Antes do jogo era o sistema nervoso estava no pico máximo. Como é lógico, nessa semana as noites foram muito mal dormidas. E a última noite antes de sexta passada foi sempre a pensar no que é que poderia ser. Durante o jogo o nervosismo passa porque a concentração aumenta e o nervosismo passa um bocadinho ao lado. No final foi uma explosão de alegria, foi o peito a deitar as emoções todas cá para fora. No nosso pavilhão, como estava, lindíssimo, conseguimos festejar o título de campeões nacionais. Ao longo de muitos anos de trabalho, foi o culminar de tudo e explodiu tudo cá para fora. Quase a chegar a meio da época, nós começámos a sentir que era possível, que era difícil, que ia ser muito difícil, mas que era possível, porque conseguimos juntar ali um grupo de jogadores que tinham tudo. Cada um contribuía da sua maneira, mas tinham muita qualidade, muita vontade de triunfar em Valongo, muita vontade de triunfar no hóquei patins e começámos a sentir isso. Começámos a falar assim um bocadinho desconfiados entre nós acerca disso, nunca deixámos passar cá para fora, mas começámos a sonhar com isso. E depois, faltar 5, 6 jornadas, aí já pensávamos, já falávamos, já era o objetivo. Perdemos em casa com o Turquel e tivemos que resfriar um bocadinho esse peito todo que já estávamos e acho que foi isso que nos fez campeões. Tranquilidade de alguns jogadores. Alguns jogadores passavam por mim e viam o estado de nervos que eu estava e houve um deles em particular que me disse: não te preocupes, que isto hoje somos campeões. Não, eles não têm a mínima hipótese, hoje vão ser campeões assim. Todos eles contribuíram, todos eles me deram a maior alegria desportiva que eu alguma vez tive. Portanto, sou-lhes grato, sem exceção. A imagem mais bonita que eu tenho, aquele pavilhão naquele estado. Não dava para meter mais gente lá dentro. Estava completamente cheio, era impossível entrar mais gente. Foi a coisa mais linda. O dia antes foi em que tudo era possível sermos campeões, não é? Havia adrenalina que se ganhássemos ao Porto éramos campeões, não é? É lógico que a pensar tudo era possível, não é? E foi tudo canalizado e tudo focado para que realmente isso se concretizasse e conseguiu-se, não é? Pronto, e chegou ao dia e lá estávamos nós, o pavilhão completamente cheio, a dar o apoio que foi necessário e os jogadores passou a boa imagem e aquilo que nós queríamos passou-se para os jogadores e eles conseguiram lá dentro extravasar em questões de jogo e pronto, isso superiorizámos-nos ao Porto e fomos campeões. Esse dia foi memorável, é lógico, um clube como o Valongo ser campeão nacional de séniores é memorável. O dia seguinte foi acordar de um sonho, como eu costumo dizer, não é? Acordámos de um sonho, da qual era um sonho real, não é? Fomos campeões nacionais e isso levou-nos a levar a autarquia do Valongo ao rubro, não é? Isto é, toda a população de Valongo acho que viveu esse dia e pronto, e é aquilo que eu digo. No dia seguinte foi acordar de um sonho que se tornou realidade. O sonho antes do jogo, isto é, antes do dia do jogo, era um sonho e acordámos com a realidade do sonho concretizado, que éramos campeões nacionais, com muito, muito orgulho, não é? E para toda a gente, penso eu. É uma coisa que marcou, não é? Acho que marcou toda a gente, não é? Por isso foi um momento único, que era importante poder repetir um dia, mas foi
foi algo que muita gente não acreditava, mas que nós sempre tivemos, a partir de determinado momento, sempre tivemos a certeza que isso iria acontecer, que é preciso um bocadinho de sorte, mas a sorte acompanha o tal dado, e neste caso a equipe melhor jogou nesse campeonato, fomos nós. Foram minutos de muita ansiedade, muito nervosismo, contudo sempre cientes que ia ser o nosso jogo. Toda a direção, principalmente os jogadores e treinadores, sabiam que estava ali um momento histórico para eles e para nós. Se conseguisse ter a vitória, era uma coisa que ninguém acreditava, mas que todos nós iríamos, mas principalmente os atletas e equipe técnica, iríamos ficar na história do clube. Eu acreditei, quando faltavam 4 jornadas para o fim, em que nós fizemos o jogo com o Benfica, apesar de depois termos perdido um jogo, mas não foi aí que... Era o jogo, o último jogo iria evitar. A partir de determinada altura, faltar 3-4 jornadas, eu aí já acreditei que tudo era possível. Só se acontecesse coisas externas, que poderia, mas a vontade era tão grande, que certamente os atletas iam superar tudo que pudesse acontecer. E foi o que aconteceu. Aliado à grande qualidade da equipa, não é? Isso foi o sexto jogador, neste caso foi o sexto jogador. É evidente jogar com o San Siro repleto do primeiro ao último minuto, toda a gente a puxar para um lado, evidentemente, que estaria a equipa adversária, também tinha muitos adeptos, mas nós abafámos tudo. Foi uma ajuda fundamental para o grupo, para os jogadores que estavam lá dentro e os que estavam no banco, que entravam de uma forma animada, que parece que tinham jogado o jogo todo, por isso foi um todo. E não há vitórias em que não esteja tudo aliado. Os jogadores, o público, a direção, e foi o que aconteceu. Opa, o que é que eu tenho de explicar? Aquilo, olha, foi um dia de dores no estômago que não havia outra. Nesse dia eu ainda não era mecânico, era cobrador. Era cobrador do outro. Foi o meu primeiro ano de cobrador. Opa, para ser sincero, não vi quase o jogo, nem golos nenhuns. Conforme eu via a berrar e adentro, espreitava. Opa, só o último golo é que eu consegui ver. Opa, muito especial. Foi o dia mais especial da minha vida. Primeiro ano de cobrador. Primeiro ano de ver o Valongo a ser campeão, que nunca ninguém sonhava. Toda a gente dizia que nunca havíamos ser campeões na vida. Opa, para mim não há palavras. É a partir daí que eu passo ao mecânico e vivo mais indo ao Valongo. Porque é aquilo que uma vez disse e torno a dizer. Nós lá de cá sofremos mais que aqueles que estão do lado da bancada. As pessoas não têm ideia. Obrigado. Tudo bom para a DB de Valongo. Tudo bom para vocês. Opa, foi uma emoção muito grande, a sério. Foi uma sensação espetacular. É inacreditável, inesquecível, sem dúvida. Foi muito bom mesmo. Eu acho que é impensável, nem dá para descrever o que é que a gente sentiu nessa altura. Uma emoção, uma sensação de, sei lá, acho que isso foi um sonho mesmo. E foi tudo ao rubro mesmo, aquilo quase que arrebentava para as costuras. Uma confusão, atenção no bom sentido. Bom mesmo muito bom. O jogo da ADV com o Futebol Clube do Porto nunca mais esquecerei. Foi um dia especial, foi um sentimento muito especial e um dia de grande orgulho ver a nossa equipa de hóquei em patins ser campeã nacional. Foi algo inesquecível, nunca mais esquecerei. Parabéns a todos que acreditaram, parabéns aos atletas, aos sócios, aos valonguenses de todos os cantos. Vale a pena acreditar quando temos força para vencer e para ganhar. O Valongo mereceu e foi campeão, com muito mérito.
ganhou o Campeonato Nacional. Para mim foi um ano muito especial porque desde o início desse campeonato que efetivamente as coisas estavam a correr, acho que nunca tinha visto a correr para a nossa ADV. E os fabulosos jogadores que nós tínhamos e a mística que estava criada, principalmente quando os jogos eram em casa, era algo que era incrível e que já augurava coisas positivas e muito boas. Lembro-me que estive no Dragão Caixa, onde apesar de não conseguirmos ganhar, fizemos um bom resultado e fizemos um grande jogo, e eu acho que aí comecei a perceber que realmente era possível nós sonharmos em alcançar o campeonato. E se houve jogo que foi emocionante, foi efetivamente quando voltamos a receber, quando recebemos o Futebol Clube Porto em casa, quando tivemos aquele pavilhão a abarrotar, quando sentimos que mesmo estando ali os Super Dragões em força, nós tínhamos os nossos adeptos com muito mais entusiasmo, com muito mais esperança e acima de tudo a acreditar que aquele sonho podia se tornar ali realidade. E quando nós efetivamente alcançamos o título e ganhamos aquele jogo e vimos o nosso adversário de forma respeitosa a dar-nos os parabéns e a aplaudir, aí é que eu percebi o quão grande nós somos, o quão grande é a ADV, e por isso é que realmente o lema do orgulho, raça e tradição faz todo sentido e fez ainda mais sentido nessa tarde que eu jamais esquecerei. Eu senti, foi um grande orgulho em ser valonguense, um grande orgulho mesmo nesta terra e num clube que é um clube tradicional aqui de Valongo, que é a modalidade, talvez a modalidade mais amada aqui na terra, que é o hóquei patins. E a que tem a maior tradição, e foi mesmo isso, um grande orgulho, uma felicidade enorme, e eu e quase todos os valonguenses, foi comentado pelo país fora, mas aqui em Valongo foi vivido intensamente por toda a população de Valongo. Quando percebi foi ao longo da época, na segunda volta, nas últimas jornadas, e dado o calendário que o Valongo tinha na altura, tínhamos um calendário favorável e os jogos que iam haver no final da época entre os grandes ainda, nós já tínhamos ultrapassado grandes obstáculos, pensei que comecei mesmo a acreditar. E depois da relação que eu tinha também, e tenho com os diretores na altura, que também sentia da parte deles esse acreditar que era possível. Era uma questão de, às vezes há coisas que acontecem nestes jogos que nos deixam surpreendidos, era só a questão que não acontecesse nada, porque nós tínhamos de facto uma grande equipa mesmo. Uma equipa que é hoje a base da seleção nacional. E eu na altura pensava isso. Hoje, de forma pública, obrigado pela Junta ter pago o trio elétrico. Sim, isso aí foi com todo o gosto. Quem me dera todos os anos darmos esse apoio, que era sinal que todos os anos éramos campeões. Mas o clube, toda a gente sabe qual é a nossa realidade, que não é essa, não é? As dificuldades são muitas e a malta de Valongo faz muito com pouco, e o hóquei foi um grande exemplo disso. Eu é que agradeço a tua participação também nesta situação, neste caso, e o convite para dar-me esta oportunidade para me manifestar sobre este assunto, e a disponibilidade também tem sido com aquela gente do hóquei animando todos os jogos e o pavilhão. Um grande abraço, obrigado, Zé. Foi o colmatar de um sonho, não é? Saber que o Valongo nunca foi e nunca será um candidato ao título, não é? E foi campeão. É um sonho tornado realidade, não é? Eu descobri que o Valongo podia ser campeão quando? Quando o campeonato estava para acabar, né, nós tivemos aquele jogo contra o Benfica, em casa deles, né? E o Valongo foi lá massacrado com uma equipa totalmente de retalhos, que os principais jogadores não jogaram já de propósito, né, para saber que tudo podia ser feito para poupar a equipa no jogo contra o Porto, que era logo a seguir. Acho que foi basicamente 3 jogos de acabar, porque no hóquei toda a gente sabe que de um momento para o outro, não é? Tudo vira, e era muitos poucos pontos, não é? Acreditar, uma pessoa acreditou sempre. Tínhamos uma equipa fantástica, excelentes jogadores, e um inferno autêntico, não é? Um inferno autêntico, pessoal. Toda a gente a puxar pela equipa, toda a gente acreditou, porque o Valongo tem uma coisa que é fantástico, nem toda a gente, é claro que não podia ser a 100%, mas quem é de Valongo e mesmo que a sua equipa tenha outra equipa em futebol, pelo Porto, pelo Benfica,
No hóquei é Valongo, não há cá Portos, nem há Benficas, nem há ninguém. É Valongo e é a nossa equipe. E ver aquele pessoal todo ali a puxar pelo Valongo, opa, foi uma alegria muito grande. Claro, né? Ia ser sempre assim. Um dia diferente, sem dúvida. Foi emocionante sentir, antes de entrarmos dentro do ringue, as paredes do pavilhão a vibrar, depois entrarmos lá dentro e percebermos o ambiente que estava. O jogo foi correndo, nós fomos sentindo que podíamos ser capazes, e quando a buzina tocou para o apito final, tive que olhar 2 ou 3 vezes porque estava prestes a realizar um sonho. Depois foi o que foi. Até me arrepia falar disso. Só queria abraçar a minha mulher e o meu filho, porque foram aqueles que mais acreditaram no meu trabalho, essencialmente, e no trabalho de toda a equipa. Acho que foi sem dúvida um sentimento único, opá, que vou levar para o resto da vida. As amizades, olha, desde o momento em que a gente foi se mantendo ali, na luta, depois íamos fazendo o nosso trabalho, opá, e depois do jogo da Luz, foi nessa segunda-feira anterior, na viagem para cima, ou seja, sentimos que tínhamos aquela oportunidade e que íamos agarrá-la de unhas e dentes, depois perceber o ambiente e as mensagens que trocávamos entre nós sentíamos que era capazes, sabíamos que ia jogar com o Porto, que era um dos candidatos também, mas íamos jogar em nossa casa, íamos ser iguais a nós mesmos, e acho que a verdadeira força foi termos iguais a nós mesmos. Não mudámos nada numa semana de trabalho. Podíamos querer, vamos fazer isto ou fazer aquilo, não. Foi como todas as outras 45 semanas de trabalho que tivemos durante essa época. E depois comecei a perceber porque conhecia os atletas, conhecia os jogadores, e sabia que eles iam estar muito focados, podiam dar o único título de campeão nacional de cenas ao Valongo. Foi emotivo, foi algo, mas tem imagens de vir cá fora e ver o pavilhão, a fila a dar a volta quase às piscinas municipais. Opá, durante a semana, olha, vou dizer, porque senti-me, eu e todos eles em conversa, sentíamos umas estrelas, porque íamos a qualquer lado, ou café, íamos meter gasóleo, toda a gente nos dizia, olha pá, vamos lá, o Valongo vai ser campeão e tal. E quer ou não, mexe com o nosso ego e deixa-nos é um orgulho ter feito parte dessa equipa, juntamente com todos os outros, porque isto foi um trabalho de toda a gente, não falo só de atletas, falo de treinadores, falo da direção, e depois especialmente dos adeptos. Os adeptos é que nos lutaram para este feito. Hoje em dia vemos vídeos no YouTube, o ambiente que se vivia ali no momento que fazemos o 5-3 é imaginável. A festa depois daquilo, os abraços, foi épico. Foi épico. A ligação que a gente tem, nós temos hoje em dia aquele grupo, tem constantemente, troca mensagens, fala. O nosso grupo ainda se mantém, e todos os anos fazemos questão de marcar um jantar, para estarmos todos juntos para revivermos esse momento e eles vão ficar eternamente na história do Valongo. Felizmente consigo estar em contacto com todos, uns mais longe, uns mais perto, mas sei que se precisar de alguma coisa eles estão comigo, e se eles precisarem de alguma coisa também sabem que podem contar comigo. Quero agradecer-lhes por esse ano e esperar que eles realmente sintam o que é o Valongo e que não descorem isso e que estejam do nosso lado agora nesta época que ainda não terminou, mas vai iniciar, e que nos acompanhem e lutem ao nosso lado, porque sem dúvida a força do Valongo é os adeptos. Olha, vou dizer que pela primeira vez nesse jogo, que é coisa que não é meu hábito fazer quando estou na mesa, no cronómetro, como estava nesse jogo, levei os meus 2 santos protetores. Depois disso foi uma alegria indescritível, uma coisa, e as primeiras palavras que eu disse, já posso morrer, que já sou dos homens mais felizes da vida. Depois foi o viver intensamente, ter ganho um título nacional, coisa que certamente ninguém estaria à espera. Foi sem dúvida uma vitória inequívoca, que ninguém acreditava certamente, principalmente os nossos adversários, que o Valongo conseguiria ganhar, mas conseguimos ganhar. Foi uma vitória com um sabor muito, muito, muito especial. Eu senti essa, principalmente nos 2 minutos finais. E acreditei, principalmente quando o Girão defende um livre direto do Reinaldo Ventura, portanto, ele marca, o Girão defende, ele vai, e o Girão, quase numa defesa impossível de costas, saca a bola. E eu disse, nunca mais vai fugir este título. Acreditei. Nos 2 minutos finais, acreditei. Não esperei por ele jogar 5-4, mas antes disso acreditei que já nunca mais nos iria fugir o título. Mas até lá, olha, fui pedindo aos santinhos que me acompanharam na mesa
para que me protegessem pela primeira vez. Não costumo meter religião no meio do desporto. Tive os meus santos protetores também, dessa vez. A única coisa que eu quero dizer é que continuem sempre a acreditar no trabalho que nós membros da direção fazemos. Conseguir êxito tão grande, não, neste momento, acho que não é fácil para os clubes da nossa igualha. Como toda a gente sabe, as condições na altura das equipas, em termos de apetrecho dos seus jogadores, eram outras. Quatro principais candidatos para o título, não é? Pelo menos os grandes investidores do hóquei. Lamentavelmente recorremos aos estrangeiros, mas nós, enquanto direção, fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o Valongo se mantenha, pelo menos, no meio da tabela. Não é possível exigir-se mais, e depois é lutar jogo a jogo e vê-se. É só isso que eu lhes peço, é que acreditem sempre que faremos sempre tudo o melhor que podemos fazer pelo Valongo. Mais não conseguimos. E que nos ajudem, que precisamos, a ajuda de todos é pouca. Um abraço. Quando o Valongo foi campeão, foi um dia magnífico para todos os adeptos do Valongo e não só, adeptos, simpatizantes, para a própria cidade do Valongo, porque foi uma coisa inédita, foi uma coisa que, apesar de já termos sido campeões de várias camadas jovens e ao mesmo tempo também de segunda e segunda divisão, acho que a primeira divisão foi a cereja no topo do bolo. Emocionalmente, foi dos momentos mais felizes da minha vida. Nunca tinha sentido uma coisa tão grande. Apesar de estar uma casa super cheia, estava uma casa muito confortante. Os adeptos a apoiar a nossa equipa, sabíamos que naquele jogo estava tudo preparado para sermos campeões, bastava a vitória e foi isso que aconteceu. Nos últimos segundos, quando há aquela situação em que o Rafa, foi um dos momentos mais gloriosos que me passou. E houve muita gente que nesse momento se abraçou, sentiu-se mal pelo calor que estava, porque estava um dia de calor abrasador. Foi dos momentos mais espetaculares que qualquer valonguense e que ama o desporto e que ama o hóquei patins e Valongo tenha sentido. Na altura, antes, durante a época, não acreditava que o Valongo fosse campeão. Consoante a época foi desenrolando, foi-se começando a falar nisso, comecei a acreditar cada vez mais, até que chegou o jogo final e aí era 50% de cada lado. Sinceramente, acho que era um sonho naquele dia, mas durante o jogo começou-se a perceber que o Valongo estava-se a bater de igual com o Porto e infelizmente conseguimos ser campeões. Já acompanho o Valongo há 2 décadas ou 3 décadas e foi o auge, foi a cereja no topo do bolo. Foi muito, muito bom mesmo. Muito bom. Espero que um dia conseguir repetir outra vez. Vamos ver. Para mim foi preciso entrar na direção para sermos campeões nacionais. foi no alto ano que eu entrei e foi no ano que nós fomos campeões nacionais, por isso foi preciso eu ir para lá para a gente ser campeões nacionais. Isso eu já disse logo na altura. Aquilo foi um caso assim imprevisível que nós íamos ser campeões nacionais, né? Nós fomos campeões nacionais, acho que foi um bocado para os outros ter adormecido para nós conseguirmos fazer o que fizemos, porque senão nós nunca éramos campeões nacionais. Tivemos uma boa equipa, tínhamos um grande guarda-redes, fez a grande diferença de nós sermos campeões nacionais. Aquilo nunca visto. Aliás, os do Porto até disseram, vieram escrever, que vieram cagar a aldeia e até dei valor aos gajos porque eles perderam e souberam perder, foram-se embora direitinhos e não armaram estrilho com ninguém. Foi um sonho tornado realidade. É só as únicas palavras que posso dizer. É o orgulho, a raça e a tradição. Realizou ao máximo dos máximos naquele dia. Super a arrebentar, toda a gente a apoiar e a torcer pelo Valongo, como sempre. Aquele dia foi especial. Foi uma sensação especial. Nos últimos minutos eu sempre acreditei. Eu acredito sempre até ao fim. Não sendo jogador, foi na área desportiva o melhor dia da minha vida. Foi uma emoção dentro do pavilhão. Antes, durante e depois, um delírio. Estar a fazer serviço de speaker debaixo da rede, junto à claque dos Super Dragões e conseguirem abrir na rede um buraco do tamanho de uma bola de futebol, metendo lá os pés, as cabeças e as mãos e fazendo-me ameaças. Foi como estar quase dentro de uma jaula com um leão. Valeu a pena, foi bonito, fomos campeões. Parabéns.
Thank you.